Eu venho saudar a todos nessa noite com a paz do Senhor e dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nessa noite vamos estar orando e bendizendo o nome do Senhor, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora de oração, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que venha, Senhor, trabalhar sobre os nossos corações. Trabalhar, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Sobre cada pessoa, Senhor, que irá entrar nessa noite, Senhor, que irá participar, Senhor, dessa live. Senhor. Que não seja, Senhor, o presbítero a falar, Pai, mas que seja a Ti, Senhor, ministrar nessa noite. Que toda honra, que toda glória seja dada, Pai, ao Seu nome. Que tudo, meu Deus, que aconteça aqui, Pai, seja para engrandecer o Seu santo nome. Eu oro nessa noite pela vida do Anderson, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, da Tereza, Senhor, pela vida das suas filhas, Senhor. De toda a sua família. Venho te pedir, Senhor, que venha entrar em providência, venha abençoar, Senhor, e venha, Senhor, fazer uma obra sobre a vida dela. Pai, abençoa, meu Deus. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, daquela localidade. Repreenda todo tipo de mal. Venha abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, Osias, que Deus ele venha te abençoar. Minha mãe, a paz do Senhor. Amém. E nessa noite iremos ministrar uma palavra que se encontra no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. A partir do 7, Lucas 7, que o tema dessa mensagem é o filho da viúva de Naim. Eu vou ler a partir do versículo 14, que diz assim, ó: E chegando-se, tocou o esquife, e o que levavam pararam, e disse ao jovem: Eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. E glorificavam a Deus, dizendo: É um grande profeta que se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ocorreu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Deus ele seja louvado essa noite, né? Todos nós conhecemos essa mensagem a respeito da viúva de Naim, né? A viúva de Naim, ela estava pranteando o seu filho. E a Bíblia vai dizer que quando a Bíblia já se refere viúva de Naim, ou seja, viúva da cidade de Naim. A Bíblia não vai relatar o seu nome. A Bíblia só vai relatar da cidade aonde essa mulher é. Um acontecimento que acontece na cidade de Naim, né? E este acontecimento eu acho muito interessante que a paz do Senhor, Amarildo, que Deus vem te abençoar, Anderson, a paz do Senhor. Irmão, vocês que estão entrando agora, eu venho pedir você que venha me ajudar compartilhando esse vídeo. Compartilha esse vídeo aí com seus irmãos, com seus amigos, para que venham nos ajudar. Amém? Dá uma curtida aí, tá? Não esquece de dar uma curtida aí embaixo, deixar a sua curtida. Deixa um comentário aí também. Seu pedido de oração, você que precisa de oração, deixe seu pedido de oração. Cristiane, a paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. Deixa aí, curte aí, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos,
né? Para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado nessa noite. E voltamos para a palavra. Essa mulher, ela se encontra na cidade de Naim, passando por um período de prova, ou seja, a qual perdera seu marido. A própria Bíblia já fala viúva, porque ela tinha acabado de perder o seu marido e agora elas estavam perdendo o seu filho. Tá? Essa mulher, ela estava numa situação difícil. Ainda que se encontrava viúva, ela perde o seu único filho homem, né? Ela agora perde o seu marido, a qual trazia o alimento para casa. Agora ela perde trazer o alimento para dentro da sua casa, que é seu filho. Ou seja, tudo para ela estava dizendo que não. Tudo até aquele exato momento estava ocorrendo ao contrário para a sua vida, né? Tudo que estava se passando ali com aquela mulher, a mulher chorando, a mulher pranteando, né? Tudo estava dizendo que não. André, a paz do Senhor, meu querido. Tudo estava dizendo que não para a sua vida. Até aquele exato momento. Tudo estava dizendo que não. Até aquele... Ei, presta atenção uma coisa. Até aquele momento. Se você está com a sua Bíblia, você nessa noite você abra também e confira essa mensagem. Evangelho de Lucas 7, a partir do versículo 11 em diante, né, que vai falar a respeito da viúva de Naim. Até aquele exato momento, aquela mulher estava desesperançada. Enquanto Jesus ele não entra, enquanto Jesus ele não chega, não há esperança. Enquanto as coisas estão no nosso controle, né? Não há esperança. Enquanto você diz que você pode fazer, Jesus ele não irá entrar. E agora agora a Bíblia vai dizer o seguinte, que aconteceu que poucos dias depois ele ia à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos em uma grande multidão o acompanhava. Muitos dos seus discípulos em uma grande multidão acompanhava Jesus, né? Agora vamos ver o outro lado. Jesus ele vinha chegando na cidade, na porta da cidade. E enquanto chegou perto da porta da cidade, eis que vinha outra grande multidão. E essa grande multidão, a qual vinha da cidade, saía da cidade, ela não estava festejando. Ela estava pranteando. Tem uma diferença aí entre essas duas multidões. Uma multidão ela saía da cidade carregando um morto. E a outra multidão vinha pela porta da cidade carregando a vida. Aquele a qual pode dar vida. Ei, entenda nessa noite, meus amados irmãos. Vamos de novo, vamos recapitular. Saía da cidade carregando o morto, uma multidão. E outra multidão entrava pela cidade, carregando a vida. Os que carregavam a morte pranteavam, e os que carregavam a vida pulavam de alegria. Tem uma grande diferença entre essas duas multidões. Uma trazia vida e o outro carregava a morte. Ei, há dois tipos de pessoas. Há dois tipos de pessoas a qual eu e você temos que entender. Qual tipo de pessoas que é você? Aquele que traz a vida ou aquele que traz
que não traz a esperança, aquele que não leva a esperança. Jesus nessa noite, ele está te chamando para você levar a esperança para aqueles que precisam. Se você carrega Jesus, você carrega a vida. Se você carrega Jesus, você carrega a esperança. E agora a Bíblia vai dizer que aquele jovem estava morto. A esperança não havia sobre aquela família. Todo mundo falava que tinha acabado. Todo mundo estava chorando. Até Jesus chegar. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra na cidade. Que Jesus agora ele vai entrar naquele cenário. Um cenário onde havia pranto. Um cenário onde havia rancor. E quando Jesus ele entra, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Jesus ele chega, alguma coisa tem que acontecer. E você sabe o que vai me chamar a atenção nessa mensagem? Que a Bíblia vai dizer no 14, no versículo 14. E chegou-se e tocou o esquife. Entenda uma coisa. Chegou e tocou no esquife. Quem chegou e tocou no esquife? Jesus chega e toca no esquife. Vou te fazer agora uma pergunta. Você que é leitor da Bíblia, você que é conhecedor. O judeu em si, ele não toca em nada que é morto. Não é? Por que Jesus agora ele toca naquilo que é morto? Por que Jesus agora ele toca naquele esquife? Por que Jesus, primeiro passo de Jesus, parar aquela situação a qual aquela pessoa está vivendo? Quando Jesus toca no esquife, o morto não ressuscita, mas as pessoas que estão carregando o morto param. Não foi isso que aconteceu? Se você ler, você vai entender da mesma forma. E Jesus toca no esquife, e quem carregava o esquife para. Aqueles que estavam carregando o morto, para. Aqueles que estavam pranteando sobre aquele morto, agora para. Tudo que aquela situação ao contrário, agora para. E aquelas pessoas agora pararam. Aí, primeira coisa que Jesus vai fazer, vai parar a situação da sua vida. O que está acontecendo? Primeira coisa que ele vai fazer é parar. Você sabe por quê? Entenda uma coisa. Quem carregava aquela criança, aquele jovem, não era a mãe. Ela tinha botado todos os seus projetos, todos os seus sonhos na mão de outra pessoa, mas estava morto. Estavam carregando para a morte. Estavam carregando para poder enterrar. Ei, de repente você está dessa forma nessa noite. Estão carregando os seus projetos, os seus planos para poder enterrar, falando para você que não há mais jeito, falando para você que não tem mais esperança para você. E Jesus agora entra naquele cenário e para a situação. Jesus agora entra naquele cenário e para. Toca no esquife e eles param. Jesus agora pega. Entenda uma coisa, Jesus agora vai tocar e vai mandar aquele jovem levantar. E Jesus agora vai pegar ele e entregar na mão daquele que é dono por direito. Quem que é dono daquele garoto? É sua mãe. Quem é dono daquela vitória? É sua mãe, a qual cuidava. Ele vai entregar a pessoa de origem. Deus ele vai ressuscitar o seu projeto, vai entregar na sua mão. Não vai entregar na mão de A, não vai entregar na mão de B, não. Vai entregar na sua mão. Você sabe por quê? Você não tem coragem nem para carregar aquilo que é seu. E a Bíblia vai dizer que o que vai mais me chamar a atenção nessa mensagem é o seguinte: que Jesus agora ele tem que, para ele parar aquela multidão, ele tem que vir com outra multidão.
Para Jesus parar aquela multidão, ele tem que vir com outra multidão. Você sabe o que está acontecendo? Satanás pensou que ia passar, agora Jesus ele vem pelo único lugar que aquelas pessoas poderiam passar, que era pela porta da cidade. Ei, Jesus agora vem com a multidão pela porta da cidade, ou seja, Jesus impede que aquelas pessoas andem para frente, porque Jesus traz uma multidão com ele. Jesus traz aquilo que pode dar vida. Jesus agora traz a multidão, ou seja, impede da outra multidão de prosseguir o seu caminho. Ei, Jesus nessa noite ele está te parando para poder fazer algo na sua vida, para poder entrar com providência, para poder te dar a vitória. Entenda uma coisa, aquela multidão a qual estava festejando, agora ele estapa o único meio de você sair da cidade. Você não pode mais sair da cidade. Você sabe por quê? Jesus agora vem pelo único lado que a morte está saindo. Ei, naquele dia a morte teve que bater em retirada, a morte teve que sair por trás, a morte teve que pular por cima do muro. Você sabe por quê? Que quando Jesus agora ele fecha o único meio da morte poder passar, sair para fora, Jesus vem com a multidão e fecha a única passagem. Marcela, Pai do Senhor, meu querido, Jesus agora ele vem e impede o único meio de saída. Entenda uma coisa, Jesus ele está tampando as brechas. Jesus ele vai te abençoar, mas há uma necessidade de tampar as brechas nessa noite. Há uma necessidade de tampar as brechas. Jesus agora, antes de te abençoar, ele tampa todas as brechas. E quando ele tampa todas as brechas, o que ele faz? Agora ele toca naquilo que está morto. Jesus ele é um Deus que ele contraria qualquer estatística. Ele é um Deus que contraria qualquer ótica humana. Ele faz aquilo que para os nossos olhos é difícil. Ele traz à vida aquilo que os nossos olhos muitas vezes não acham correto. Jesus ele nos leva em lugar muitas vezes que não queremos ir. Aos olhos do presbítero é difícil de chegar àquele lugar. Aos olhos do presbítero é difícil de fazer, mas para os olhos de Deus não. Quando Jesus ele quer entrar num lugar, ele entra. Quando Jesus ele quer fazer uma obra, ele faz. Ei, é impossível para os seus olhos, é impossível para os olhos do presbítero. Aquela mulher achava impossível, aquela mulher estava falando assim, ei, as pessoas falaram assim, ei, acabou, vamos enterrar porque a sua oportunidade acabou. Aquela mulher naquele dia chorou a noite toda, pranteou a noite toda, e a Bíblia falou que era necessário Jesus passar por lá. Você sabe, meus amados irmãos, você sabe o que eu creio nessa noite? Jesus agora ele vai passar por Naim. Você sabe por quê? Ele não passa em Naim por causa da multidão, não. O meu pastor ele falou algo no dia de hoje interessante. Ele falou assim, olha, a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia não vai relatar qual foi a oração da mulher perante o corpo daquele garoto. Quem sabe, meus amados irmãos, naquela noite, aquela mulher pranteando, aquela mulher deveria ter orado a Deus e falado assim, ah, meu Deus, quem me dera, o seu filho está passando por aqui na minha cidade. Se ele estivesse passando por aqui, de repente ele vinha até a minha casa, até a minha cidade, curaria meu filho, curaria minha casa. Oh Deus, ela faz uma oração, meu irmão, ela faz uma oração a Deus. E Deus agora se comunica com seu filho e fala assim, filho, eu tenho um lugar para você poder ir, meu filho. Eu necessito que você passe na cidade de Naim, porque lá está acontecendo algo. Lá tem uma mulher orando, lá tem um homem orando, e ele está precisando de uma provisão. E Jesus nessa noite ele vai passar por aí. Oh, aleluia. Você está orando? Você está orando? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Certa feita, eu estava aqui em Bacaxá trabalhando e eu ia entrar de férias, faltava um dia para mim entrar de férias. E chegou um evangelista e lançou um convite para mim viajar com ele. Falei assim, vamos viajar, Gil, você vai entrar de férias, vamos viajar comigo, vamos numa missão, vamos evangelizar. Eu falei, amém, vamos. Eu ainda estava solteiro, ainda não tinha casado ainda, falei assim, vamos.
Vou ficar um mês sem fazer nada mesmo, vamos evangelizar. Meus amados irmãos, quando a gente chegamos na cidade a qual teríamos que fazer aquele evangelismo, onde iria ficar uma semana mais ou menos fazendo o evangelismo, começamos a fazer um evangelismo naquela cidade. E a gente entrava na casa de um, orava, entrava na casa do outro, orava, entrava na casa do outro, orava. Entramos na casa de uma senhora que, quando fizemos a oração, essa senhora começou a chorar. Ela começou a chorar e começou a agradecer a Deus. Chorando e agradecendo a Deus, e a gente não entendendo nada por que aquela mulher estava orando, estava chorando e agradecendo a Deus. Você sabe por que ela estava agradecendo a Deus? Porque Deus, ele tinha escutado a oração dela. Você sabe qual foi o pedido dela? Um dia anterior da gente chegar naquela cidade? Que Deus enviasse alguém na casa dela para poder fazer uma oração. Para que Deus enviasse os servos de Deus na casa dela para poder fazer uma oração. O que Deus faz? Deus pega duas pessoas de Saquarema e desloca até aquele lugar para poder fazer a vontade de Deus, para poder fazer o ide do Senhor, para poder fazer a vontade dele. Naquele dia eu entendi que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando você ora, quando você pede, Deus, ele vai atender a sua oração. Quando você clama, Deus, ele atende a sua oração, porque ele fala, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando você orar, quando você pedir, ele vai atender a sua oração. E aquela mulher, ela orou, ela pediu que Deus enviasse pessoas na casa dela. O que Deus faz? Deus desloca duas pessoas de Saquarema lá para o Espírito Santo para poder visitar a casa daquela mulher. E agora, meus amados irmãos, muitas vezes a gente falamos sobre a viúva de Naim e nós não entendemos, achamos que Jesus, ele chegou lá e tocou no esquivo de qualquer maneira. Entendo eu o seguinte, que de repente naquela noite aquela mulher orou a Deus pedindo que Deus enviasse uma providência para a sua vida. Rayane, a paz do Senhor, pediu uma providência para a sua casa. Pediu, Deus, envia, Senhor, o seu filho aqui. O seu filho, eu escutei falar que seu filho faz milagre. Eu escutei falar que há um homem aí, um profeta, que aonde ele chega, milagre acontece. Eu escutei falar que quando ele passou no tanque de Betesda, ele curou o paralítico. Eu escutei falar que quando ele passou no caminho, ele fez o cego enxergar. Eu escutei, Senhor, que quando ele entrou na casa, ele fez um milagre lá na casa de Jairo. Senhor, tem como, Senhor, o Senhor pedir que ele venha na minha casa também? Senhor, eu vi, Senhor, que ele fez um milagre na mulher do fluxo de sangue. Não sabemos qual foi a palavra de oração daquela mulher, mas aquela mulher, eu creio que ela clamou naquela noite que Deus entrasse com providência. Você sabe por que eu creio nisso? Porque quando ele pega e toca no esquife que bota aquele menino para levantar, ele não entrega aquela criança na mão de outra pessoa, ele entrega a criança na mão da sua mãe. Ele entrega a criança na mão do seu dono de origem. Ei, se você pediu algo, Deus não vai entregar A, Deus não vai entregar B, Deus vai entregar na sua mão. Você sabe por quê? Porque foi você que pediu. Se não estiver na sua mão, porque não foi Deus que te deu. Se ele não entregar na sua mão, porque não foi ele. Se foi você que pediu, ele vai entregar na sua mão. Ele vai entregar na sua mão, ele não vai entregar na mão de ninguém. Ele é Deus que realiza milagre. Ele é o Deus que faz milagre. Ele fala, e tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Você crê, ainda que esteja morto, viverás. Entenda uma coisa nessa noite, quem sabe a oração daquela mulher foi o seguinte, Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 5 dias de morto. O que por esse milagre aqui, Senhor, vai ser pequeno aos seus olhos? Entenda bem, meus amados irmãos, aquela mulher, ela ora, ela desvia Jesus do seu percurso. Será que você tem capacidade nessa noite para poder estar desviando o Senhor do seu percurso, para fazer Ele fazer um milagre na sua vida, realizar os seus projetos?
Ei, Ele é o Deus que ressuscita. Estão carregando seus projetos, estão falando para vocês, vamos enterrar. Estão falando para vocês, não vai dar mais certo. Não adianta você fazer que já está morto, vamos enterrar. Você sabe o que acontece? É muito fácil você juntar pessoas para poder pegar na alça dos seus problemas e enterrar. A cova já estava aberta, é muito fácil. A cova já estava aberta, o número já tinha sido feito. A sepultura estava aberta. Já estava tudo pronto, a morte já estava de braços abertos esperando. Tudo estava dizendo que não, todas as circunstâncias estavam dizendo que não iria acontecer um milagre, todas as circunstâncias diziam que não ia acontecer, tudo estava dando contra, toda palavra era ao contrário. O diabo já tinha se levantado dizendo que não ia acontecer. O diabo já tinha batido o martelo falando que já tinha dado o veredito final, que era a morte. Você sabe por quê? Porque achamos que a morte, ela é o ponto final sobre a nossa vida. Ei, mas enquanto Deus não bater o martelo, não vai acabar. Você sabe o que está acontecendo na minha e na sua vida? Eu e você estão achando que aquele que está morto dentro da nossa casa não vai ressuscitar. Eu e você estão achando que aquilo que está dentro da nossa casa não tem mais jeito, mas entenda a coisa, o Senhor nessa noite Ele está visitando a sua casa. Irmão João, Pai do Senhor, meu querido, Martinha, Pai do Senhor. Ei, você está achando porque aquela pessoa está andando daquele jeito, que aquela pessoa usa droga, você está falando assim, todo mundo já falou para você, todos os crentes já falaram para você que não tinha jeito. Quantos já falaram para você que não ia acontecer? Quantos falaram para você que não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito porque ela é assim, é assado? Ei, quantos estão carregando a circunstância da sua vida, já agarraram na alça das circunstâncias da sua vida para poder enterrar? Quando já falaram para você que está aberto a sepultura, não tem mais jeito, mas entenda a coisa, está entrando uma multidão pela porta da cidade, está entrando a esperança pela porta da cidade, e pela porta da cidade está vindo a esperança. Quem está vindo pela porta da cidade agora é Jesus, aquele que traz a esperança. Ei, Jesus ele não vai em lugar nenhum à toa. Jesus não entra em cidade à toa. Jesus não entra na vida de ninguém à toa. Jesus não entrou na sua vida à toa. Jesus não entrou na vida da sua família à toa. Entenda uma coisa nessa noite, você é o canal de bênção da sua casa. Você é o canal de bênção da sua casa nessa noite. Profetiza nessa noite que não vai morrer, que nessa noite vai ressuscitar, que Jesus nessa noite ele vai tocar no esquife e aquilo que estava morto vai ressuscitar. Ei, não só vai ressuscitar, como vai profetizar, como vai se converter. Eita Deus, aleluia. Profetiza nessa noite. Profetiza nessa noite sobre os seus problemas nessa noite. Profetiza nessa noite porque está dizendo que não, a circunstância está batendo ao contrário sobre a sua vida. Mas presbítero, Jesus está vindo, presbítero. Se ele está vindo, irmão, o milagre está acontecendo. Se ele está vindo, o milagre vai acontecer. Ele agora está tocando no esquife. Ei, entenda a coisa. As pessoas falaram que não vai acontecer porque Jesus não faz. O judeu não toca em nada que é morto. As pessoas estão falando, os crentes que é conhecido seu falou que não vai acontecer. Você sabe por quê? Falaram que já viram situação igual daquele jeito e terminou de tal forma. Falaram para você nessa noite, ei, não vai acontecer, perde a esperança, ei. Entenda uma coisa nessa noite, só quem pode bater o martelo é Jesus. Você sabe o que você está me falando nessa noite, presbítero? Está tanto tempo desse jeito. Presbítero, está tanto tempo dessa forma que eu nem acredito mais. Você sabe por que você não acredita? Porque estão enterrando. Tem pessoas enterrando. Eu tenho algo para você nessa noite. Por que você parou de buscar?
Por que você parou de buscar em prol dessa pessoa? Por que você parou de buscar em prol dessa pessoa? Por que você desanimou de buscar em prol dessa pessoa? Por que você parou de buscar? Deus, nessa noite, Ele está te chamando você para você se levantar novamente e começar a buscar de novo. Deus, nessa noite, Ele está te convidando você para voltar a clamar novamente. Ei, de repente já acabou tudo. Toda a oportunidade, toda a chance, você está falando, presbítero, é a última. Não dá mais jeito, já morreu. Ei, entenda algo nessa noite. Quando você fala que não há mais jeito, Jesus ele vem entrando pela porta. Jesus ele entra pela porta. Quando você fala que para você é o fim, Jesus ele entra pela porta da cidade. Ele entra pela porta da cidade e vem em direção àquele que está morto. Enquanto todo mundo falou que não tinha jeito, todas as pessoas falaram que não tinha chance, ele vai vir e vai tocar no esquife e vai fazer ao contrário daquilo que as pessoas estão falando. Porque o meu Deus, ele não é igual ao presbítero. Ele é diferente. Ele age de maneira diferente. Muitas vezes você fica agarrado e não consegue interpretar as coisas que estão na Bíblia. Muitas vezes você acha que o nosso Deus ele não vai fazer algum tipo de milagre, mas entenda uma coisa, é o nosso Deus, não é o presbítero. O nosso Deus ele está sob o controle, então ele faz o que ele quiser. Se ele faz o que ele quiser, está no controle dele. Se ele quiser mudar, ele muda. Se ele quiser voltar, ele volta, porque está no controle dele. Se ele quiser fazer, ele faz. Entenda isso nessa noite, tá? Para com isso de falar que Deus ele não faz, que Deus ele não age dessa forma. Se ele está no controle, ele faz da maneira que ele quer. O Jó, tem algo interessante a respeito do Jó que me chama muito a minha atenção. Quando os filhos de Deus eles vão lá buscar o Senhor, o que vai acontecer? Satanás, a Bíblia vai dizer o quê? Satanás vai junto. E quando ele vem junto, Deus ele vê Satanás ali no meio do povo. No meio dos filhos de Deus, Deus vê Satanás e começa a conversar com Satanás. Satanás, de onde você vem? Ele fala, o que ele vai falar? Eu venho de passear e por rodear sobre a terra. Aí ele vai perguntar assim, você tem contemplado meu servo Jó? Aí o que Satanás vai falar? Tenho, claro, mas também o Senhor dá tudo para ele, abençoa ele, faz a vontade dele, assim é mole. Aí Deus vai falar assim, tá bem, vamos fazer um trato. Vai lá e prova Jó. Tira tudo que ele tem. Mas entenda uma coisa, se você analisar na Escritura que Deus vai falar com Satanás. Você só não toca na alma dele. Você só não toca na vida dele. Entenda uma coisa. Deus não proibiu Satanás de tocar a vida de Jó, a alma de Jó. Entenda. Ele não proibiu, mas simplesmente ele falou assim, olha, Satanás, você vai fazer qualquer coisa com Jó, mas você não vai tocar na alma dele. Você sabe por quê? Porque Deus ele já sabe lá na frente. Então ele sabia que Jó, ele não iria negar a sua fé. Quando ele fez aquele trato com Satanás, que Satanás provou Jó, ele já sabia que Jó não ia desfalecer em meio à sua fé. Você sabe qual era o intuito de Satanás? Não era arrancar os bens de Jó, mas sim levar a sua alma. Você sabe por quê? Você sabe qual era o pensamento de Satanás naquele dia? Era assim: Jó só está na sua presença porque é tudo que você tem dado a ele. Jó só te adora porque você dá tudo para ele.
Quer ver você perder Jó? É só você tirar tudo dele, a fé dele, e tá no bem material. E Satanás naquele dia entendeu que a fé de Jó não estava nos bens material, mas sim no Senhor. A fé de Jó estava em Deus. Não é à toa que você vai entender o seguinte: o último estágio da prova de Jó foi quando a sua mulher falou com ele: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Você sabe por quê? Entenda uma coisa nessa noite: você só vai morrer se você negar a sua fé em Cristo Jesus. Satanás, ele quer levar a sua alma, mas para ele levar a sua alma há uma necessidade de você pecar. Para Satanás poder arrancar a sua vida, há uma necessidade de você negar Jesus. Quando você nega Jesus, você está negando ele como o único e suficiente Salvador. Automaticamente, o que ele faz? Ele vai lá e põe a sua alma. O ponto final, mata você. Negou. Inferno. Entendeu como é que funciona? Se você não negar Jesus para Satanás, você não vai ter valor. Você sabe por quê? Porque Satanás, ele não faz favor para Deus. Satanás, ele não vai pegar uma pessoa que está sendo salvo e matar. Por que você está preocupado nessa noite? Se você está com a sua fé no Senhor, por que você está preocupado nessa noite? Ei, se você estiver com a sua fé em Jesus, Satanás não vai te matar, porque para ele você não tem valor, meu amado. Você só tem valor quando você peca. Você só tem valor quando você está pecando. E nessa noite eu tenho falado para você qual é a sua preocupação nessa noite. Se você não está pecando, não se preocupa. Preocupado tem que estar aqueles que estão pecando. Preocupado tem que preocupar aqueles que estão em pecado nesse momento. Se você não estiver em pecado, você não precisa ficar preocupado. Você sabe por quê? Porque Satanás, ele vai te manter vivo por muito tempo. Você sabe por quê? Ele vai querer levar a sua alma. E se você estivesse santificando para ele, você não tem valor. Então ele quer fazer você pecar. Como é que ele te faz pecar? Te provando, te tirando aquilo que você acha mais importante para você, tentando fazer você acusar Deus da circunstância que você está vivendo. Esse momento que você está vivendo aí, Satanás está querendo fazer que você acuse Deus porque você está passando por isso. Porque você largando a Jesus, você está indo para o inferno. Você largando a Jesus, você está indo para o inferno. E nessa noite, entenda, nessa noite o presbítero está levando uma palavra para você, que você venha abrir o seu entendimento. Entendeu? Não vai ser esse vírus que vai te matar se você estiver agarrado no Senhor, não. Porque para Satanás, ele não vai querer te matar. Você sabe por quê? Porque você está indo para o céu. E você acha que Satanás, ele quer te levar para o céu? Satanás, ele está... Olha só. Quando eu e você estão precisando de dinheiro, a gente faz correria, não faz? Satanás, nesse momento, está fazendo correria. A gente costuma falar correria para arrumar dinheiro. Nesse momento, Satanás está fazendo correria para poder te levar para o inferno. Você sabe por quê? Porque ele sabe que está chegando o momento de que ele vai para o inferno. Ele está fazendo correria para que você vá para o inferno. Márcia, paz do Senhor, minha querida. E nessa noite, se você estiver santificando a sua vida, você não precisa se preocupar, porque Satanás, ele não vai querer te matar. Você não precisa se preocupar, porque Satanás, ele não vai querer arrancar a sua vida, meu amado. Você sabe por quê? Eu acabei de falar, Satanás não faz favor para Deus. O que a Bíblia vai dizer? Aquele que matar, que ele fala assim, aquele que matar um dos meus pequeninos está fazendo ajuda para mim, está trazendo alma para mim. Entenda nessa noite, Satanás, ele não quer levar a alma para o céu. Quem tem que levar a alma para o céu somos você. Nessa noite ele está chamando eu e você para um compromisso, para uma vida com ele. Ei! E ele vai falar nessa noite, havia uma necessidade dele passar por Naim, havia uma necessidade dele passar pelaquela cidade, porque eu creio que aquela mulher orava, eu creio que aquela mulher buscava, aquela mulher movimentou a mão de Deus. Qual é a forma de movimentar as mãos de Deus? A Bíblia, ela vai falar que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora só, igreja, imagina só, se a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Imagina vários justos, milhares de justos orando num só intuito, orando em um só clamor.
Ei, o céu vai se abrir. O céu vai começar a se abrir. O céu vai começar a se abrir. Quando eu e você, na qualidade de evangélico, começarmos a nos unir num só clamor. Quando eu e você, na qualidade de evangélico, começarmos a nos unir, começarmos a orar por aquilo que é importante. Você sabe qual é a sua importância hoje para você? Sabe o que você está falando? Presbítero, eu tenho que me proteger. Presbítero, eu tenho que me proteger. Amém. Eu e o pastor, a gente costuma falar o seguinte, né? Tá aqui, ó, o vidro de álcool. Toda vez que você vai chegar na sua casa ou aonde for, você vai pegar esse vidro de álcool, você vai pegar aqui, ó, você vai jogar na sua mão, vai passar aqui, coisa bonita, coisa linda, vai limpar, né? Vai, a paz, meu querido, a paz, Juliana, que Deus te abençoe. Você vai passar o álcool na mão, você vai limpar aqui, você tá se cuidando, não tá? Você tá se prevenindo, não tá, com álcool, coisa e tal? Se prevenindo do vírus, do coronavírus, ou qual for o vírus que for, não importa, você está se prevenindo. Mas o que adianta esse cuidado todo com o seu corpo, com a sua mão, com coisa e tal, onde você pode tocar, que você não se preocupa em tocar em coisas impuras, que está contaminando a sua alma? Hã? Você sabe o que a Bíblia vai dizer? O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da sua boca para fora. É aquilo que a sua língua ela vai proferir. É aquilo que a sua língua fala. A sua língua, ela tem poder para dar vida e tem poder para matar. Ei! De que maneira você está se cuidando nessa noite? Será que você está se cuidando da mesma forma que você está se prevenindo desse vírus aí, o coronavírus? Você está se prevenindo a sua alma? Você está alimentando a sua alma? Você está alimentando a sua alma nessa noite? Você está preparando a sua alma? Você sabe por quê? Se você estiver cuidando da sua alma, do seu espírito, não vai ser coronavírus, não vai ser ninguém que vai pegar a sua alma, não. Mas, presbítero, eu estou me preocupando em contaminar os outros. Ei! Se preocupa em contaminar com o que você está falando. Se preocupa em contaminar com o que você está falando, o que a sua língua está proferindo. O que a sua língua tem proferido nessa noite? Palavras de bênção ou palavras de maldição? O que você tem proferido dentro da sua casa nessa noite? Sobre a vida do seu esposo, sobre a vida do seu filho, o que você está proferindo? Quando você fica nervoso, o que você fala? Você está lançando palavra de bênção sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu esposo, ou sobre a vida da sua esposa, ou você está lançando a palavra de maldição nessa noite? Entenda uma coisa nessa noite, a palavra quando ela sai da boca, ela não volta mais. A palavra quando ela é lançada, ela não volta mais atrás. Glória a Deus, estaremos orando sim, Juliana, pela sua família. Glória a Deus, aleluia. A palavra, ela não volta mais. A sua palavra, ela tem poder. Começa a profetizar sobre a sua família nessa noite. Fala, a minha família vai ser de Deus. A minha casa vai ser de Deus. Começa a profetizar nessa noite. Ei! Falaram que para você que não tinha mais jeito, mas começa a profetizar nessa noite. Jesus vai passar por aí. Jesus vai passar pela sua casa. Jesus, ele vai entrar em providência em prol da sua vida. Jesus, ele vai entrar na sua cidade. Jesus, ele vai entrar na sua propriedade nessa noite. Jesus, ele vai entrar em Naim e vai fazer um milagre. Isso aí, Juliana, profetiza, a minha casa vai ser de Deus. A sua casa vai ser, não, a sua casa ela já é de Deus. A sua casa ela já é de Deus, em nome de Jesus. Nessa noite, profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, que em nome de Jesus, ele vai mudar o quadro, em nome de Jesus ele vai entrar em providência. Aquilo que estava morto, ele vai ressuscitar. Ainda que as pessoas falaram que não tem jeito, mas o único que bate o martelo, que dá o ponto final é ele.
Enquanto você estiver orando, enquanto você estiver buscando a esperança, não desanima. Não desanima, não pare de buscar nessa noite. Crê que Ele vai te abençoar. Você sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar, vou recapitular, que Jesus agora ele entra na cidade de Naim. E aquela mulher, ela vinha com um funeral, ela vinha trazendo seu filho que estava morto. Ela trazia aquilo que lhe trazia alegria quando seu marido tinha morrido. Seu marido deixou algo especial para ela. Agora até aquilo que o marido tinha deixado, ela perde. Ela perde, mas o que acontece? A sua oração, o seu clamor faz que Jesus se movimenta de um lugar para o outro. Jesus agora, é uma necessidade de eu ir até Naim. Nessa noite é uma necessidade de Jesus entrar na sua casa, amado. Há uma necessidade de Ele entrar na sua vida, dele mudar a sua história, dele mudar o seu quadro. Não é assim que funciona, Osias? Não é assim que Deus ele faz? Deus ele nos abençoa, Deus ele não trabalha sobre as nossas vidas. Deus ele não muda a circunstância, ao contrário. Às vezes eu e você acha que não vai acontecer e Deus ele prova que é ao contrário daquilo que eu e você pensa. Vou falar algo para vocês nessa noite. Que tem uma passagem na Bíblia que ela fala o seguinte: tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo de cantar, tempo de chorar, né? Para tudo tem um tempo. Você não concorda que tudo tem um tempo? E o tempo de Deus sobre a sua vida, ei, entenda uma coisa nessa noite: chegou o tempo de Deus. E o tempo de Deus? Qual é o tempo de Deus sobre a minha e a sua vida? Ei, você já chorou? Você já pranteou? E o tempo de Deus sobre a sua vida? Entenda uma coisa: você está no tempo de Deus. E você sabe o que significa tempo? Tempo significa mudança, né? Tempo significa mudança, quando se refere a tempo. Ei, tudo tem um tempo determinado por Deus. Tempo se refere a mudança. Quando Deus está falando, ei, tudo tem um tempo determinado por Deus. Você está no tempo. Você sabe o que? Tempo significa mudança. Não é verdade, Amarildo? Ontem você era novo. Ontem você jogava bola, não era? Ontem você fazia de tudo, não era? E hoje? Você se encontra mais velho, hoje você se encontra mais cansado. O presbítero se encontra mais cansado. Amarildo trabalha em obra. Hoje, antigamente ele batia uma laje e sucessivamente corria e jogava bola, saía com seus amigos, mas hoje ele não faz mais isso. Você sabe por quê? Porque o tempo passou para ele. Não é verdade, Marcelo? Você também gostava muito de jogar bola, mas hoje você não joga mais porque o tempo passou para nós. Nós estamos vivendo outro tempo. Hoje nós se encontramos mais incomodados. Hoje nós paramos, por quê? Porque nós chegamos a uma idade que nós não estamos mais novos. Por quê? O tempo fez que a gente mudasse. O tempo, ele foi cruel com a gente, ou seja, o tempo envelheceu o nosso corpo. O tempo ocasionou uma mudança. Quando se refere a tempo, é tempo de mudança, hein? Não se refere que essa situação que você está acontecendo hoje na sua vida, amanhã vai estar da mesma forma. Você vai estar do mesmo jeito amanhã. Quando eu comecei a trabalhar, eu pesava 52 quilos. Quando eu saí da empresa, eu saí pesando 80 quilos. Quando eu entrei, eu estava num tempo. Quando eu saí, eu estava pesado, completamente diferente. Você sabe por quê? Ocorreu uma mudança. O tempo ocasionou uma mudança na minha vida. Ei, o tempo gera experiência. O tempo, ele gera muita coisa. O tempo, ele ocasiona mudança sobre a sua vida. Há 10 anos atrás, se alguém se levantasse contra você, você levantava até batia, mas hoje não. Hoje o tempo passou para você, você pensa 2 vezes. Não é assim que funciona?
Agora é diferente, agora eu estou vivendo o tempo está passando, há um tempo da mudança, e o tempo de Deus na nossa vida está chegando. É verdade, isso aí. É o tempo de o Senhor ser o nosso Deus. Chegou o tempo da mudança, o tempo de deixar Ele fazer alguma coisa na nossa vida. Chegou o tempo, igreja, de deixar Deus Ele trabalhar sobre o seu ministério. Servir isso aí, Marcelo, servir. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo da maneira correta? Será que estamos no tempo de Deus, deixando que Deus ele age sobre a nossa vida? Você sabe por quê? Você se preocupa muito com o futuro aí, mas o futuro pertence a Deus e o presente pertence a nós. Se você não entrar no tempo de Deus, você só vai passar por prova. Nessa noite você está passando pelo período do tempo da mudança. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Eu e você estamos tanto no tempo que quando a gente senta numa roda de amigos que nós costumamos falar da antiga, começamos a contar a história do nosso passado. Falando, outrora a gente era assim, outrora a gente fazia isso, outrora a gente fazia aquilo. Mas você já olhou que o tempo presente é completamente diferente? Quando você sai daquela roda ali, você vai para sua casa? Quando você sai daquela roda ali, você vai para sua casa, porque o seu corpo ele já não está correspondendo igual correspondia há 10 anos atrás. Oh, aleluia! É a verdade, a maneira de Deus é... Porque eu e você, quando Deus ele fala assim, é tempo de mudança. O tempo ele não estabelece, ele não fica daquela mesma forma para sempre. Se você entender nessa noite o que Deus está falando, Ele está te dizendo, filho, vai mudar. Essa prova vai passar. Esse momento difícil vai passar. Isso só é um tempo. Isso que você está passando hoje vai passar. Isso só é um tempo. Amanhã você vai rir de tudo que você está passando hoje. Amanhã você estará sorrindo do que está acontecendo hoje. Isso aí que está acontecendo hoje, para amanhã, vai gerar uma experiência para você. Você vai estar mais cauteloso. Você vai saber falar, você vai saber se pronunciar de maneira melhor. Você vai saber como se comportar. O tempo ele funciona para isso. Você sabe por quê? O erro que eu cometo hoje, amanhã eu não posso cometer mais. Se você errou lá atrás, olha, para você não cometer na frente de novo. O erro é para servir de exemplo, para você não cometer aquilo mais. Porque o seu erro no seu passado, ele gera uma consequência. E eu costumo falar que toda reação, toda ação, há uma reação. Tudo aquilo que eu e você faz, tudo aquilo que eu e você cometemos, vai gerar uma reação, tanto a favor da sua vida, quanto ao contrário. Não é assim que funciona? Se você, quando você era mais novo, você farriou, você gastou tudo que você tem, quando você estiver velho, qual vai ser o seu final? Qual vai ser o seu final? Já parou para analisar qual vai ser o seu final? Se os seus filhos não cuidar de você, você vai parar no asilo. Você sabe por que você vai parar no asilo? Porque você tá pagando as consequências do seu passado. Você sabe o que você vai falar? Meus filhos não quiseram cuidar de mim. Gastei tanto quando eu era mais novo. Mas você sabe por quê? Porque quando você era mais novo, você não fez por onde. Tá? Quando você teve dinheiro para comprar um terreno, quando você pôde se estruturar, você não se estruturou. Quando você era para ter cuidado do seu filho da maneira que você era para ter cuidado dele, para quando você estiver velho, ele poder ter a gratidão de cuidar de você, você não fez.
Você nem olhou para a cara do seu filho, você largou o filho com a mãe lá e foi farrear. Amanhã você vai pagar pelo preço disso que você cometeu. Amanhã você vai pagar pelo preço. Amanhã não adianta você culpar aquele garoto ou aquela garota porque ele não está te dando auxílio. Você sabe por quê? Porque você não buscou ter o apoio do seu filho. Você não deu amor para o seu filho. Então, se você não deu amor, você não vai retribuir amor. Porque o homem, ele colhe aquilo que ele planta. E a Bíblia ela fala do que se queixa o homem se não for do seu próprio pecado. Então começa a plantar coisas boas nesse momento. Começa a plantar coisas maravilhosas nesse momento para você poder, para quando chegar no final da sua vida, você ter de onde você colher. Quando o pé estiver no ponto de você tirar a fruta, você poder ir lá e tirar. Ela dá a fruta para você comer. Agora, eu planto um pé de espinho, eu vou colher o que? Laranja? Eu não cuido bem do meu filho, não dou amor pro meu filho, não dou amor pra minha filha. No final da minha vida, quando eu estiver velhinho, você acha que eles vão querer cuidar de mim? Não, eles não vão querer cuidar de mim. Você sabe por quê? Vai ser a hora de eu passar pela prova. Ele vai falar, papai era insuportável. Papai, quando eu era mais novo, papai me fez isso, papai me fez aquilo outro. Então agora, papai vai pagar o preço. Eu vou botar papai no asilo. E você sabe que quando você já foi no asilo, você já visitou um asilo? Se você nunca visitou um asilo, então faz favor, visita um asilo. E vai lá e vê como é que aquelas pessoas se encontram naquele asilo, tá? Olha, lá no asilo tem pessoas doentes, tem pessoas necessitadas. Você sabe por quê? Porque o filho chega lá, joga os seus pais e fica lá. Nem todos voltam lá. Você sabe por que eles botam no asilo? Porque eles não têm paciência para poder cuidar. É isso que acontece. E você sabe por que você vai para lá? Pelo seguinte, porque você não buscou, você não fez por onde, você não cuidou daquilo que era seu. Ei, se Deus deu para você cuidar, é para você cuidar, rapaz. Se Deus botou na sua mão para você cuidar, é para você cuidar. Tá? Você sabe qual é o nosso defeito? É irmos em ideia dos outros. Irmos em ideia dos outros, aquilo que os outros falam. Tá? O presbítero, quando ele casou, quando ele criou laços com a sua esposa, ela já tinha um filho. Ela já tinha uma filha e a filha era pequena. Entenda uma coisa nessa noite. Aquela criança, eu trato ela como se ela fosse minha filha. Não, ela é minha filha. Eu não tenho amor somente pela minha esposa, eu tenho amor pela minha filha. Eu amo aquela garota. Entenda uma coisa, depois dela nasceu mais 2 filhos. Se você chegar pela minha esposa e perguntar assim: Yasmin, presbítero Jucimar trata sua filha de maneira diferente das outras crianças, você sabe o que ela vai responder? Ela vai falar não. Ele trata, todos eles tratam de maneira igual. Ei, não é para você tratar os seus filhos porque você arrumou outra esposa de maneira diferente. Não é para você tratar de maneira diferente não. Você sabe por quê? Se é seu filho, é seu. Agora você tem que pagar pelo seu pecado que você cometeu. Você casou de novo, criou uma nova família, mas você tem, não se esqueça, você tem um filho. Não se esqueça, quando você conheceu essa mulher, ela tem um filho, então trata essa criança como que se fosse seu filho. Trata essa criança como se fosse seu filho. Você sabe por quê? Porque se você está com ela para você cuidar. Se você está com ela para você cuidar, a função do homem é cuidar. Muitas vezes você está achando o seguinte, que a função do homem para a mulher com o homem é somente sexo. Não, entenda uma coisa, não. Você tem que cuidar da sua esposa. Tá? E como é que você cuida da sua esposa? Você sabe o que é mais gratificante para uma mulher? É quando você pega o filho dela e você cuida dele como se fosse seu. Você deixa alegre, você fala assim, poxa, fulano de tal se importa, trata ele como se fosse dele. Ei, eu tô deixando essa dica para você, quer ser mais feliz, para você ser mais feliz. Para você, mulher, ser mais feliz. Para de criticar o seu esposo. Ensina ele a cuidar bem dos filhos dele que tá lá com a outra lá, com aquela que
Ele está com você, mas ele tem filho. Para de dar ideia ao contrário. Manda ele pegar e passar um tempinho com o filho. Ainda que ele mora com você, fala assim: fulano, vai lá e busca ele para poder passar um tempo contigo. Quanto tempo você não passa com seu filho? Quanto tempo você não passa com a sua filha? Vai lá nessa noite e fala para ele. Você sabe por quê? Pior coisa do casal é essa. Quando ele casa e no seu relacionamento tem filhos que não é desse relacionamento. Né? Muitas vezes por causa ele abandona. Aquele filho que precisa do auxílio dele, entenda uma coisa nessa noite, filho. Ele não precisa só que você vai lá todo mês e deposita o dinheiro, não. Ele precisa que você deposite outra coisa mais importante. Você sabe o que? Amor. Ele está precisando do seu amor, que você deposita amor. Só dinheiro não basta, só pensão. Você vai, presbítero, eu já dou a pensão todo mês. É isso, não basta. Não. Isso não basta. Só isso não vai bastar. Tá? Só isso não vai bastar. Você sabe aonde que eu aprendi isso? Deus, ele tipo, quando ele quer que você aprenda as coisas, ele bota você na escola. Tá? Eu fui morar na casa do meu pastor. O meu pastor, e quando o meu pastor conheceu a esposa dele, ela já tinha uma filha. Você sabe o que me chamou mais atenção? Que o pastor trata essa jovem como que se fosse a filha dele mesmo. Ela é filha dele. E não há quem diga que ela não seja filha dele. Aquilo ali foi um grande ensinamento para mim. Foi uma escola para mim. Por quê? Ele tem duas filhas. E se você observar, elas são filhas dele. Ninguém tira isso. Ela chama ele de pai. Ela considera ele como pai. Ele é o... Ainda. Entenda uma coisa nessa noite. O que o presbítero está querendo te falar? Ei, muda a sua maneira de pensar nessa noite. Muda a sua maneira de agir entre o seu relacionamento. Você quer um relacionamento melhor dentro da sua casa? Muda a sua maneira de pensar. Muda a sua maneira de agir. Para de ser individualista. Só para os... Não. Começa a dividir. Mas da maneira correta, vigiando. Você tem que vigiar. Tá? Eu e você temos que vigiar. Entenda uma coisa, você é homem. Você tem que ir lá, você tem que pegar o seu filho, não a sua ex-esposa, entenda. Tá? Mulher, não dá brecha também não. Se dá brecha, Satanás vem e rouba o que é seu. Não dá brecha. Não dá brecha para Satanás. Tá? Porque Satanás também se aproveita da oportunidade. Tá? Não dá brecha, fica de olho. Tá? Né? Não deixa quando... Sempre quando ele manda alguma coisinha especial. Então não dá mole também não. Tá? Porque Satanás ele é danado para estragar relacionamento. Tá? Segura aquilo que é seu. Deus ele via que o problema estava naquela criança. O problema era aquela criança. Qual é o seu problema nessa noite? Onde que está o seu, onde que está localizado o seu problema? Onde que está localizado? Jesus nessa noite ele quer ressuscitar aquilo que está morto. E para ressuscitar aquilo que está morto, ele tem que parar. Ele tem que parar de fazer você pensar dessa maneira errada que você está pensando. Ele tem que parar essas pessoas que ficam botando caraminhola sobre a sua cabeça. Ele tem que fazer você parar para que ele venha ressuscitar aquilo que é seu. Você podia já estar muito mais longe de onde você está, mas você sabe o que? Sabe o que acontece com você? Você está dando vazão a umas coisas que as pessoas estão te falando. Não é assim que você fala, fulana, para de dar ouvido para aquele povo lá, fulano. Para de dar ouvido. Se você ficar dando ouvido, não é assim que funciona. O nosso defeito é ficar dando ouvido às coisas que os outros ficam falando. E não damos ouvido para as coisas de Deus. Nessa noite, fica com essa mensagem no seu coração. Que Deus ele vem te abençoar. Que Deus ele venha falar melhor em cada coração nessa noite, né? Abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, tá? E você que tá precisando de uma oração,
Vem uma palavra de oração nessa noite. Deixa o seu pedido de oração, que o presbítero vai estar orando por você nessa noite, né? Vou orar pela sua vida, vou orar pela sua casa, né? Para que Deus ele venha entrar em providência em prol da sua vida. E não deixa de curtir esse vídeo, curta esse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos, para que Deus ele venha não somente trabalhar somente sobre a sua vida, mas sobre a vida daquele também que você ama, né? Que você gosta, tá? Compartilhe com ele, vai lá no status do seu colega lá, deixa esse vídeo lá para ele poder ver, para que Deus ele venha falar com ele, né? E nessa noite estaremos orando pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho orar, Senhor, nessa noite pela vida da Juliana, Senhor, sobre a vida da sua família, sobre a vida do seu esposo, Senhor, sobre a vida da casa dela, Senhor. Entra em providência, Senhor, faça, meu Deus, a sua vontade sobre aquele lá, Senhor. Ressuscita, Senhor, aquilo que está morto. Eu oro, Pai, nessa noite pela vida do Amarildo, Senhor, pela vida, Senhor, de cada pessoa, Senhor, a qual esteve, Senhor, escutando essa live, Senhor. Eu venho orar nessa noite pela vida do Anderson, de todas as pessoas, ó Deus, a qual são aqueles que eu não falei o nome. Venha abençoar nessa noite. Pai, venha, Senhor, entrar em providência agora, Senhor, nesses lares, Senhor, para aqueles que se encontram no mundo das drogas, para aqueles, Senhor, que se encontram afastados, Senhor, venha operar o milagre. Espírito de Deus, opera grandes milagres sobre essa vida. Meu Deus, ressuscita, meu Deus, todos os projetos, todos os sonhos, Senhor. E que aquilo que estava morto, Pai, que venha ressuscitar. Aquilo, Senhor, que estava perdido, Senhor, que venha ser encontrado novamente. Pai, abençoa cada vida. Meu Deus, abençoa cada ministério. Eu oro pela vida do meu pastor, pela vida da missionária, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, Senhor, pela vida dos meus pais, pela vida, Senhor, de todos, Senhor, aqueles, Senhor, que estão na sua presença, por cada pastor, cada missionário que está nesse momento pregando a sua palavra. Pai, realiza os sonhos. Faça o seu querer sobre as nossas vidas, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos orando sim, Marcelo, por você e pela sua família. Que Deus ele venha te abençoar cada vez mais no seu ministério. E que você venha crescer cada vez mais. Amém? Que ele te abençoe. Que você venha ser próspero na sua vida. Porque o Senhor ele tem coisas melhores para nós. Tá? E tudo isso que está acontecendo, estamos no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E não esqueça, irmão. Relembrando para vocês. Dá aquela curtida aí, compartilhe. Vai lá na minha página também, lá no... Glória a Deus, aleluia. Não deixa de curtir. Vai lá no YouTube. Também deixa lá, entra na minha página no YouTube. Cadastra lá para nos ajudar também. Para que a gente possa também estar melhorando essa live também, porque se vocês me ajudar, o Senhor ele vai estar abençoando vocês. Entra lá na minha página no YouTube, deixa lá um joinha lá também na minha página, nos ajudando, que Deus ele vai entrar em providência na sua vida, amém? Aleluia! Que Deus te abençoe. E não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai lá no YouTube, se cadastra lá, não deixa de se cadastrar na minha página. Amém? Que Deus ele venha te abençoar. Deus venha abençoar a sua vida, cada dia mais. E amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta, para que trazer uma palavra que Deus ele possa abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.